Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá pessoal, muito bem-vindos. O episódio de hoje é super especial e eu já vou contar para vocês o porquê. Primeiro a gente vai falar sobre o tema: empreender no mercado da moda masculina no Brasil. Mais do que acessórios que formam o visual, a moda masculina constitui uma importante atividade econômica. No Brasil, as receitas geradas pelo setor de vestuário produzidos para esse público são estimadas em aproximadamente 13 bilhões de dólares. O dado consta em um relatório do Sebrae que trouxe uma projeção de que até 2026 o valor chegue a 705 bilhões, contabilizando roupas, peças íntimas, acessórios e produtos da beleza masculina. E quando a gente fala nesses números, para a gente entender o tamanho disso, e a gente compara com outros países do mundo, o Brasil está em 8º lugar. Isso significa que os brasileiros estão cada vez mais preocupados com a aparência, com a imagem pessoal, e mostrar que estão abertos a explorar também novos estilos. As empresas da área precisam inovar no design, nas cores, nos materiais de produtos, de forma não apenas a atender, mas também superar as expectativas dos clientes. Afinal, a busca por estilo e funcionalidade é apontada como uma das características desse público. E por falar em design e funcionalidade, ambientes como cozinha e lavanderia podem dividir uma mesma área da casa, ou podem estar a metros de distância. O que importa é que a configuração desse ambiente seja bem feita para atender todas as atribuições desses espaços e também compor com a decoração e beleza da casa. Na essência, os gabinetes dos banheiros e cozinhas têm como atribuições a organização e o armazenamento dos objetos comuns, mas esses gabinetes são peças que agregam valores com estilo, bom gosto, praticidade e têm a capacidade de transformar os espaços a partir da escolha certa. E para isso, você precisa ter variedade e indicação de pessoas especializadas e levar para a tua obra aquele item que realmente se encaixa. Então, a primeira escolha a fazer, a escolha certa, é a Casa Ferro Acabamentos. A Casa Ferro Acabamentos tem loja em Dois Córregos, Matão e São Carlos, e você precisa visitar essas lojas para conhecer então todas as opções de gabinetes disponíveis. E se você quiser uma prévia, acesse o Instagram @casaferrooficial. Conforto térmico também é muito importante para manter os ambientes harmoniosos e agradáveis. E os ventiladores de teto ajudam a manter esse ambiente fresco e que pode ser especialmente valioso durante o verão e esses dias de clima mais quente. Ele proporciona um efeito de resfriamento por evaporação, tornando o ambiente muito mais confortável. Em comparação ao ar-condicionado, os ventiladores consomem menos energia, o que pode resultar em economia significativa na sua conta de eletricidade. São versáteis e promovem circulação de ar, que ajuda a evitar a estagnação e melhorar a qualidade do ar interno. E ventiladores desenvolvidos em parceria com a USP, com uma aerodinâmica que gera menos ruído e muito mais vento, você encontra na loja de fábrica da Latina Eletrodomésticos. Acesse o QR Code aqui da tela ou agende uma visita. Latina, seu momento, nosso eletro. E se o assunto é moda masculina, você já sabe que a High Steel é referência há mais de 50 anos. Seus produtos conversam com diferentes estilos e seguem as principais tendências em moda e lifestyle. Por isso, atingem um público crescente e exigente, com um mix de produtos super inteligente. Com uma história sólida, a marca faz parte do Grupo High Steel, 100% brasileiro, fundado em 1969, que tem como carro-chefe a produção das polos no segmento premium. E visando sempre inovar e utilizar as melhores matérias-primas nos seus produtos, a High Steel foi ampliando as suas atividades ao longo do tempo. Atualmente, a High Steel é uma das raras empresas têxteis com produção verticalizada, que abrange fazendas de plantio e fiação de algodão, tingimento de tecidos e tecelagens. Tudo isso para fazer com que o controle de qualidade e a excelência estejam presentes desde o plantio do algodão até o último acabamento, resultando em produtos impecáveis. E você encontra toda a coleção High Steel em São Carlos, numa loja exclusiva na rua Episcopal 2.200, ou no Instagram @High Steel São Carlos Oficial.
Sabe por que o nosso episódio vai ser diferente hoje? Porque nós estamos comemorando 1 ano de Quebra-Cabeça do Sucesso e resolvemos compartilhar nossas próprias histórias com vocês. Por isso, ao meu lado está Bruna Aiello, comunicadora e apaixonada por influenciar positivamente a vida das pessoas. Formada em psicologia, produz conteúdo para a internet desde 2015. Fala de beleza, maquiagem e estilo de vida. Apresentadora do podcast Meu Povo Pode. Hoje será apresentadora do Quebra-Cabeça de Sucesso junto comigo. Bem-vinda, Bruna! Obrigada! Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? É um prazer e uma honra estar aqui, ainda mais como apresentadora convidada, em um episódio comemorativo, 1 ano de Quebra-Cabeça de Sucesso, pra gente falar sobre a história de uma mulher que eu admiro muito, que eu tenho certeza que vocês também aí adoram. Então, chegou o momento da gente apresentar a entrevistada de hoje, que é engenheira de produção pela UFSCar, com mestrado na mesma universidade e MBA em varejo pela FGV. Natural de Itararé, na divisa de São Paulo com o Paraná. Casada há 21 anos com o Luiz Fernando e mãe do Luiz Felipe, ela tem uma shih tzu, a Lisa. Desde os 5 anos ela já trabalhava com seu avô. Na infância ela amava imitar Xuxa, as Paquitas. E nos momentos de lazer ela gosta de viajar, de ler, de assistir podcast, jogar Candy Crush e praticar muito Cangu Jump, gente. O nosso bate-papo de hoje é com a Alessandra Paulino! Gente, muito estranho sentar desse lado. Juro, eu tô com a mão gelada, suando frio, mas é um prazer poder compartilhar a história e sentir o que os nossos convidados sentem, né? Em breve a Pri também vai sentir. Frio na barriga já, pensando nesse dia. Mas frio na barriga é gostoso, né? Sempre bom. Ale, como é que foi a sua infância em Itararé? Itararé é uma cidade muito pequena, fica na divisa com o Paraná, como você falou, e é tudo muito perto. Então a minha escola era de frente para a casa dos meus avós e na esquina meu avô tinha um varejão. Então a minha brincadeira predileta era ir trabalhar no varejão com meu avô. Então eu não via a hora de terminar a escola para ir para casa da avó, almoçar, fazer tarefa, que eu sempre fui muito estudiosa, e aí ia para o varejão. E meu avô sempre me tratou como adulta. Ele conversava, ele ensinava como se eu fosse uma adulta. Então eu aprendia muito com ele. Então lembranças que eu tenho da minha infância, eu lá no varejão do meu avô, enquanto estava em Itararé, e muito de brincadeira com as amigas no final de semana, que foi o auge da Xuxa, das Paquitas. A gente montava desfile, a gente se divertia. E assim, a sua principal inspiração, então, nessa veia empreendedora veio dos seus avós paternos. Eu acho que eu tenho 2 inspirações que eu posso falar, assim. Essa parte empreendedora do meu avô paterno, que sempre me ensinou tudo, assim, de arrumação de loja. A gente tá falando de um varejão, mas tem que cuidar da arrumação, de como controlar a caixa, no final do dia somar os papeizinhos, ver quanto vendeu, por que não vendeu bem, por que vendeu bastante. E de um outro lado, uma inspiração muito grande para mim foi a minha avó paterna, que foi a pessoa mais generosa que eu convivi na minha vida e que ensinou o quanto você ser uma pessoa boa e generosa vai te trazer o bem, assim. Pra você ter uma ideia, quando a gente fazia reuniões de família e servia aquele almoço, a primeira pessoa que minha avó fazia o prato era da funcionária que trabalhava na casa dela. Então isso já ensinava a gente a ter respeito e tudo mais. Então foram muitos ensinamentos desses avós que eu tive. E assim, qual que era a parte preferida nesse dia a dia com seu avô no varejo? Vamos pensar. Eu adorava ir pra fazenda, porque a gente pegava os cavalos e perdia a hora. A gente saía andando pela fazenda, ele contando as coisas, contando histórias, mostrando produção. E no varejão mesmo, assim. A Pri tem toque, a Bruna viu que a hora que a Bruna chegou, a Pri tava arrumando as peças, essa aqui tá torta e tal. Mas eu tinha muito isso no varejão também, de organizar as frutas e verduras. Então, chegava lá um carregamento de berinjela. Aí os funcionários viravam lá na banca, né? Aí eu ia lá, alinhava as berinjelas. Aí eu fazia isso pra vagem e tal. Meu avô sempre passou esse senso de organização, quanto é importante. E eu gostava de estar no comando com ele. Então chegava o leite, quem vai arrumar o leite para venda? Quem vai fazer isso? Com 6 anos eu dava ordem dentro do varejão, com 6 anos eu já estava no caixa, ele já tinha me ensinado a dar troco, a lidar com dinheiro. Eu era meio a atração turística da cidade, que vocês imaginem, no varejão, então uma criança de 6 anos dando ordem e dando troco. Então são essas principais lembranças. E talvez ali também despertou já a sua familiaridade e conexão com os números, porque no final do dia
Você fazia a continha, lembro que você me contou sobre essa passagem, e aí você ficava super empolgada para saber se aquele dia tinha vendido bastante, não tinha. Ah, pra mim era o melhor momento, assim, quando a gente fechava, e daí todo mundo ia embora, ficava só eu e meu avô. Aí a gente ia pro escritório dele, que era atrás do varejão, e aí tinha aquela calculadora, que não sei se a Bruna já viu, mas que você vai somando e vai subindo o papelzinho. Então a gente pegava os papeizinhos de caixa e ia somando nessa calculadora pra ver quanto tinha dado. E eu gostava dessa análise que meu avô fazia. Então, ó, hoje não foi tão bom, o que você acha? Ele me ouvia. Não, porque a gente tava com pouca fruta, não porque a gente não divulgou a promoção, não porque os funcionários hoje não estavam bons. Então ele já traçava possível planejamento para que no dia seguinte as vendas fossem melhores. E aí sua infância foi em Tararé, e aí depois você se mudou de lá? Como que foi isso, assim? Foi uma dor. Porque quando eu tinha de 8 para 9 anos, meus pais se mudaram para Campinas. E aí foi uma mudança muito grande na minha vida, porque eu perdi as minhas amigas, eu perdi a família, eu perdi o emprego e tive que me adaptar a um mundo novo. Eu acho que, eu posso até dizer que naquela época eu sofri muito bullying, porque eu vim de uma cidade muito pequena, que a gente falava leite quente, porta aberta. Pior do que aqui, lógico, a região mais próxima do Paraná. E aí eu tive dificuldade de fazer amizades que eu tinha, né, desde criança. Mas o que mais me dava esse vazio era não ter trabalho. Então eu chegava da escola, fazia o quê a tarde inteira? Você tinha quantos anos? De 8 para 9. Nossa. E olha, já tinha esse senso de trabalho em mente. Eu gosto de produzir, eu gosto de resultado, eu gosto de fazer coisas. Aí eu pensava, não sei bordar, não sei costurar, não sei fazer nada manual para vender. Que tinha muita gente que fazia pulseirinha, Aí um dia eu tava lá triste, a moça que trabalhava na nossa casa falou, Alessandra, por que não faz chup-chup? Tem gente lá no meu bairro vendendo chup-chup. Aqui tem lugar que chama de sacolé, geladinho. Falei, vou fazer isso. Aí ela me ensinou as primeiras receitas, que era tipo creme e chocolate. E eu comecei a vender no prédio e começou a dar super certo. E aí eu comecei a inventar novas receitas, buscar coisas, buscar novidades. E aí a gente morava num bloco de prédios. Tinha muita criança. E do lado era um bloco de prédios, do lado de cá outro bloco de prédios. Então em pouco tempo eu tinha amiguinhos nos outros blocos revendendo meu sorvete. Então, hoje eu sei que eu tive minha primeira equipe de vendas com 9 anos. Na época eu não tinha consciência disso. E aí eu comecei a me realizar, guardar dinheiro, investir, comprar coisa nova. Só que, de novo, meus pais se mudaram para um apartamento mais nobre, numa região mais nobre, que já eram 2 por andar, quase não tinha criança no prédio. E aí, de novo, falei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou vender? Uma pausa só. Os seus pais, como era a relação deles com esse seu empreendedorismo? Eles sempre te incentivaram? Porque eu imagino, você fazia esse chup-chup na cozinha de casa. Os meus pais sempre trabalharam muito, tanto meu pai quanto a minha mãe. Meu pai chegou a dar cursos no Japão e ficar 4 meses fora de casa. Minha mãe, dentista, ela saía de casa de manhã e voltava de noite. Então, sempre eles estavam ausentes, a gente sempre tinha pessoas ajudando. Então, eles acompanhavam mais pelo que a gente contava. O dia a dia, eles não conseguiam estar presentes, assim. Aí, mas te apoiavam. Muito. Tudo que eu precisava, eles estavam sempre dando corda. Até que parou o apoio. Por quê? Aí eu precisava vender alguma coisa. E eu já não tinha mais o que fazer. E chup-chup ali no meu prédio tinha 4 crianças. Não ia ter venda, né? Aí eu tive uma ideia, porque a gente tinha acabado de chegar da Disney. E na Disney, cada brinquedo é uma loja. E meus pais me davam tudo. Então eu tinha todos os brinquedos da Disney. Falei, vou fazer uma lojinha. Já nesse no prédio novo, mais chique. Tinha um salão de festas bonito, uma mesa de ping-pong. Aí você falou, os brinquedos vão combinar. Galera, produto cenário original da Disney. Já vi o VM desse cenário, visual merchandising da minha... Vamos lá. O que eu imaginei? Vou pegar a toalha de Natal da minha mãe, que é a toalha de renda mais bonita que tinha. Coloquei na mesa de ping-pong. E aí eu organizei todos os brinquedos para vender. Só que assim, muito engraçado, porque eu não tinha o interesse de ganhar dinheiro. Eu queria vender. Queria convencer você a comprar meu brinquedo. Era a satisfação de estar ali se movimentando e fazendo a coisa acontecer. Não era o dinheiro que me movia. E aí foi um sucesso a minha lojinha. Vendi tudo. E eu tenho essa cena na minha cabeça, assim, eu subindo pro apartamento com a toalha na mão, com o saquinho de dinheiro na outra mão. Eu lembro da roupa que eu tava, que era um agasalho de veludo marrom. E aí eu chegando em casa, e minha mãe estava... Aí eu falei, mãe, consegui vender. Justo nesse dia, a sua mãe estava. Justo nesse dia. Eu consegui vender todos os meus brinquedos. Aí ela olhou a quantidade de dinheiro que eu tinha, que não dava pra comprar um. E aí foi a primeira vez que eu apanhei na minha vida. De pantufa, mas apanhei. E aí eu acho que a minha veia empreendedora morreu ali por um tempo, adormeceu.
ficou quietinha, escondida, mas aí, quando você teve que definir uma graduação, você falou, ok, vou deixar ela quietinha lá, não vou ressuscitá-la nesse momento. Olha, eu nunca mais pensei sobre venda, sobre varejo, sobre empresa. Pelo contrário, a minha mãe sempre me educou para ser dentista. Que era seguir com a profissão dela. Minha mãe tem uma clínica grande em Campinas, ela queria um sucessor. Então, quando eu era criança, eu perguntava, o que você vai ser quando crescer? Dentista! Sem saber muito o que era. E assim foi no vestibular. Prestei odonto em tudo, e aí aquelas coisas que a gente não sabe por quê. Na FUVEST, que era aqui, Universidade Federal, eu prestei engenharia de produção. Aleatoriamente. Pri, você fala pra mim assim, o que era engenharia de produção? Eu não sabia. Eu peguei aquele manual do estudante, comecei a folhear, e aí algo acendeu e estava escrito engenharia de produção. Prestei escondido. Engenharia de produção e outros vestibulares também. Engenharia de produção na FUVEST, e todos os outros vestibulares, Unicamp, UNED, odonto. Passei em odonto, sempre fui muito estudiosa, eu gosto de estudar. E aí, feliz pra faculdade, vou fazer odonto. Minha mãe avisou todo mundo, comprou todas as roupas brancas, todos os instrumentos que ia precisar no primeiro ano, colocou uma plaquinha na minha sala da clínica, o tempo da matrícula, e começaram as aulas. Começaram as aulas. Terceiro dia teve anatomia. Eu não posso ver sangue, eu desmaio. Tudo eu tenho nojo. Como é que eu ia ser dentista? Ali caiu a ficha. Eu falei, eu não vou conseguir. Eu tenho um caso do Luiz Felipe, uma vez cortou o supercílio. Eu consegui chegar na Unimed e entregar ele pra enfermeira e eu apaguei. Eu acordei com ele me cutucando. Mamãe, acabou, vamos embora. Então assim, como que eu ia ser dentista? Aí qual foi a minha sorte? Eu falo que tem sempre alguém olhando pela gente. Porque na FUVEST eu passei na segunda chamada, que foi depois das aulas do odonto. E aí, quando veio o resultado, era engenharia de produção. Aí eu falei pro meu pai, falei, vamos pra São Carlos ver o que é isso? Não sei o que é, mas deve ser legal. Aí viemos pra São Carlos, fomos na Universidade Federal, um professor recebeu a gente, professor Mian, que tá lá até hoje. E o professor Mian explicou pra gente o que era engenharia de produção, que era cuidar de toda uma cadeia produtiva, que era uma administração de empresas, mas com todo o know-how da engenharia. Falei, pai, nasci pra isso. Agora o problema é contar pra minha mãe. E aí fomos lá, cheguei em Campinas, falei, mãe, preciso ter uma conversa séria com você. Aí minha mãe conta, né, que ela sentou na cama e falou, ela tá grávida, ela vai me contar que tá grávida. Com 17 anos ela tá grávida, como? Eu cuido tanto. Aí ela falou, quando eu falei, mãe, vou fazer engenharia, ela, ufa, não tá grávida. Aí, ó, tá vendo, pelo menos, né, vamos falar assim, um pensamento ruim deixou o outro mais fácil. Mas depois ela foi parar em terapias pra tentar entender que realmente... Hoje ela fala que eu não tinha dom nenhum e que eu tô na minha área. Mas foi assim que eu migrei do odonto, que eu cursei 3 dias, pra engenharia de produção aqui da UFSCar. E sua mãe já tinha consultório? Porque hoje ela também empreende, né? Já, minha mãe, desde que eu sou criança, eu já nasci, ela já era dentista, já tinha um consultório dela, sempre lotado, sempre crescendo, sempre atendendo. Por exemplo, Tararé, ela atendia em várias cidades da região. Quando foi para Campinas foi um pouco mais difícil, porque teve que fazer uma clientela nova. Mas ela tem uma clínica grande hoje, tem um monte de dentista que trabalha com ela. E você se formou, chegou a se formar na faculdade e nunca exerceu? Eu me formei em engenharia de produção, uma faculdade difícil, né? São 5 anos, integral, engenharia. E na faculdade a gente faz alguns estágios. E eu sempre gostei desse negócio de solucionar problema de linha de produção, chão de fábrica. Eu gosto de gente, gosto de estar ali, dá problema aqui que eu resolvo. Então a linha de produção era muito legal pra mim, era a área que eu queria. E resolve com facilidade e rápido. Muito obrigada. Aqui, a pessoa que trabalha com ela falando a realidade. Tem um problema, liga porque ela resolve. Eu tenho esse dom. Então pra mim a linha de produção era algo mágico. Porque era problema o dia inteiro e solução o dia inteiro. Só que existe machismo. Eu não sou muito de levantar essa bandeira do feminismo. Mas a gente tá falando, eu me formei em 2000. Então, há muito tempo atrás, imagina uma menina, loirinha. Eu era metade do que eu sou hoje, né? De corpo. Querendo dar ordem numa linha de produção. Eu acho que era a única mulher da linha de produção. Então, meus chefes não me ouviam, me boicotavam. E na outra semana, um deles dava a ideia que eu tinha acabado de dar. E aí, falei, não vou conseguir fazer isso. Foi então que eu decidi fazer mestrado. Falei, acho que eu vou dar aula. Por ser muito estudiosa, prestei a bolsa, passei em segundo lugar. E aí, quando a gente tem bolsa de mestrado, a gente dá aula junto com o professor. E aí, fui dar aula. A Pri me perguntou hoje no salão, não te imagino, professora, que a gente não conversou sobre a pauta do programa, pra mim é tudo segredo, né? Eu falei, ela vai me fazer essa pergunta. Como era a Alessandra professora? Aí eu comecei a rir sozinha no salão, porque não era eu, assim, eu era muito boazinha. Acho que por isso que não deu certo.
E ela fez exatamente esse comentário. Eu era muito boazinha, acho que é por isso que não deu certo. Porque eu não imagino ela dentro de uma sala de aula. Não gostei. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tenho problema, porque eu vou trabalhar, não gosto. Vou fazer odonto, não gosto. Vou fazer mestrado, não gosto. Eu não nasci pra trabalhar, né? Qual é o meu problema? Aí, de verdade, eu fui atrás de um psiquiatra. Por minha conta. Falei, eu tenho algum problema, né? Como assim não gosto de trabalho? Na verdade, acho que é bom a gente saber o que não quer. Já é um ótimo caminho. Saber o que não gosta, o que não quer, já pelo menos elimina e te dá outras visões de outras coisas. Mas eu tinha um vazio muito grande porque eu não tinha ideia do que eu queria. Sim. Então, com certeza eu sabia o que eu não queria. Isso sempre foi muito fácil. E aí, no psiquiatra, na primeira consulta, ele já me relembrou toda essa veia empreendedora, minha infância. Ele falou que você tem que ir pra venda, você tem que ir pro varejo, é isso que você gosta. E aí, realmente, fez aquele plim. Aí eu falei, tá, tenho 24 anos. Não tem ninguém da família com know-how em varejo. Meu pai é engenheiro, minha mãe dentista. Eu vou ter que ir pra uma franquia, então, que me ensine o know-how de como a gente administra um negócio. Tinha 6 meses ainda do mestrado pra terminar. Fiz uma pesquisa durante 6 meses. Comecei a conversar com todo mundo, fui lá no shopping, bati lá, o superintendente era o seu Alessio, me recebeu, eu tinha uma ideia de abrir um restaurante. Aí ele falava, restaurante não, porque se sobrar comida vai pro lixo, vai pra roupa, que se sobrar você liquida, mas é dinheiro. Vai pro masculino, masculino tá faltando em São Carlos. Aí eu fiquei pesquisando todas as lojas que faziam sentido em São Carlos. E aí escolhi, na época, a marca que eu representava até pouco tempo atrás, que naquele ano ganhou o prêmio de melhor marca do Brasil. Eu falei, nossa, arrasei na minha escolha. Só que daí veio um outro problema, não tinha dinheiro. Eu tinha 24 anos, ninguém ia me emprestar dinheiro. Eu fui no Sebrae, fiz plano de negócio, mas como é que você pede empréstimo? Meus pais sempre tiveram dinheiro. Só que existiu, nesse momento, um confronto de você já fez faculdade, não quis. Você já fez mestrado, não quis. Agora você quer dinheiro para abrir um negócio? Vai trabalhar, vai fazer a sua vida. Então foram meses negociando para os meus pais emprestarem o dinheiro. E foi bem louco essa história, assim, todo mundo que fica sabendo fala, meu Deus, como é que eles tiveram coragem? Eles me emprestaram dinheiro na época, eu precisava de 89 mil reais para abrir uma loja em 2004, você vê como as coisas subiram, e foi feito um contrato em cartório, que eu tinha que pagar 36 parcelas fixas de 5 mil reais, que era o custo bancário da época. E se eu não pagasse alguma parcela, perdi a loja. Foi feito, abriu a loja, inaugurei, achei que eu ia ter apoio da franquia, só que com 2, 3 dias de loja, a franquia foi embora, eu falei, e agora? E eu passei por muita dificuldade, porque tem dia que não tem cliente, tem dia que a gente não vendia nada, a gente não tinha carteira de cliente, a gente não tinha marca, a gente não tinha nada. E foi ali que eu aprendi tudo, porque eu ligava pra minha mãe chorando e falava assim, mãe, esse mês eu não vou ter dinheiro, você vai perder a loja. Ela sempre foi muito dura. E ali eu aprendi a inventar promoção, a antecipar recebível de cartão de crédito, a negociar capital de giro, a me virar para fazer dinheiro e me virar com dívidas. Ela me preparou para uma crise. E foi muito difícil, porque eu não tinha dinheiro para nada. Então, eu trabalhava no shopping das 10 da manhã às 10 da noite. Eu abria a loja. Então, eu tomava café da manhã no shopping, eu almoçava no shopping, eu tomava café da tarde no shopping, eu jantava no shopping. Não sabia se era dia, se era noite, se era chuva, se era sol. E todos os dias, porque shopping não fecha, nem de domingo, nem de feriado. E ali eu tinha, então, 36 meses para pagar meus pais. Foram os meses mais difíceis da minha vida, porque eu tive depressão, síndrome do pânico. Eu percebi com 5 meses que eu ia falir, que eu não tinha conhecimento. Aí decidi fazer um MBA em varejo na GV. Então, além de trabalhar das 10 às 10, de sexta, sábado, domingo, eu estudava. Então, foi muito difícil. Eu tive muito apoio do Luiz Fernando, porque ele não via a esposa. Eu chegava em casa, eu queria dormir, não queria nem conversar. Vocês já estavam juntos nessa época? Já éramos casados. Há quanto tempo? A gente casou em 2003, eu abri a loja em 2004. E ele apoiou essa decisão? Ele foi muito parceiro. Mas é isso que eu acho, assim. Tem um livro que fala As 16 Leis do Sucesso. E ele fala que de cada 100 pessoas, 98 não chegam no sucesso porque não sabem o que querem. E ele, quanto eu sabia o que eu queria. E ele sabia que eu precisava daquilo para ser feliz. Então ele foi muito parceiro, ele nunca me cobrou. 2 anos. Pelo contrário, ele se preocupava. De você tá ficando estressada, você tem que ir no médico, eu tive depressão, tive que tomar remédio. E quando você fala assim, Ali, eu sabia o que eu queria, você tomou a decisão de empreender. O que se passava na sua cabeça no caminho? Vou ter uma empresa própria ou vou adquirir uma franquia? Porque que você não sabia o know-how, ok. Mas por que uma franquia e não um negócio próprio? Vou explicar minha pergunta. Vejo você muito dinâmica.
E talvez, assim, a franquia, a impressão que a gente tem é que te ingessa em determinados momentos. Então, o que te levou a tomar essa decisão? Eu acho que era uma época que eu queria muito, eu sentia essa paixão por fazer, por realizar, por entregar, mas eu não sabia como. Eu não sabia nem como negociar, como escolher um ponto, como fazer uma vitrine, como comprar roupa, como gerenciar um estoque. Eu não sabia nada. Então eu não tinha como ir para o negócio próprio. Eu ia falir. A franquia, querendo ou não, ela te dá um know-how, né? Ela já tem aquela experiência, ela fala, ó, faça isso que vai dar certo. Então era uma forma de encurtar caminho e ter mais certeza de que aquele investimento que meus pais estavam fazendo em mim, eu conseguiria pagar. E por que o shopping? Boa pergunta. Mas na época eu acho que a maioria das loja. as franquias querem shopping. Uhum. 99% das franquias vão falar shopping. E aí você tem que insistir muito para ir pra rua. Até que foi um trabalho muito grande nosso de ir pro shopping, pra rua. Porque a marca quer estar no shopping. Então acho que foi mais um desejo da marca, que eu topei na hora também, porque o shopping estava numa fase que estava precisando de lojas e estava numa fase de negociação muito boa. Então, pra gente foi muito legal. E foram 16 anos no shopping, né? Então, a gente só saiu do shopping por conta da pandemia. Uhum. E você citou que você foi cursar MBA num momento de dificuldade, nesse momento onde você estava se sentindo ali, opa, a coisa não tá tão legal. Hoje a gente vê muitos cursos, né, que é muito fácil de a gente encontrar. Como que foi essa experiência pra você? Assim, você acha que fez diferença você ter focado também, mesmo ali na prática, no dia a dia, na correria, falar, vou tirar um tempinho do meu dia pra estudar? Bruna, foi fundamental. Talvez eu não estivesse aqui hoje. Foi onde eu fiz aquela curva que o empreendedor vira um empresário. Que eu aprendi a ser profissional. Eles me ensinaram desde assim de direito para uma loja. Então, direito trabalhista, parte fiscal, parte tributária. Eu não tinha ideia de nada disso. Eles ensinavam a você fazer conta para ver se o preço tá certo. Por mais que a franquia venha tabelado, podia estar errado. Como é que eu faço o preço de uma roupa? Como é que eu faço a organização de uma loja? Tinha aula prática. A gente ia para o Ribeirão Shopping, nos corredores, os professores apontavam as vitrines que funcionavam, as que não funcionavam. Foram 2 anos que transformaram a minha vida, não tenho dúvida. Coisas Foi que eu acho que a ali- gente deveria aprender na escola, pelo menos o básico, né? Porque, de fato, a gente chega, às vezes, no mercado de trabalho completamente cru. E aí eu tinha 36 meses para pagar os meus pais e com 26 meses eu paguei o último cheque. E eu fiz uma cópia desse cheque. Por muito tempo ele me acompanhou, porque para mim era uma vitória. E ter conseguido, principalmente para os meus pais, era meu maior orgulho. De, você me emprestou, você confiou em mim e eu cumpri. Independente da loja ter sucesso ou não, eu cumpri meu acordo com os meus pais. Era esse o primeiro objetivo. E aí você começa nesses anos de loja e desperta aí também uma gestora, porque você teve que formar a equipe. Formar a equipe, cuidar do estoque, cuidar da compra, da aparência da loja. Tinha algum momento assim de tranquilidade ou acabava uma resolução, já entrava outra? Como é que era esse dia a dia? Era uma fase mais calma, porque a gente não tinha tantos clientes, principalmente no começo. E eu sempre entendi que a única forma que a gente tem de liderar é pelo exemplo. É a única forma que as pessoas vão te seguir é pelo exemplo. Não tem outra forma. Então, por exemplo, aconteceu uma cena muito hilária, assim, de uma criança tá chupando sorvete na loja, o sorvete do McDonald's cair, e eu ir lá pegar um pano pra limpar. E aí passar uma dona de loja, me chamar lá fora, falar, olha, você é nova, dono não limpa o chão. Você manda o funcionário fazer, pega mal. Aí eu falava, não, aqui eu limpo o chão, eu como marmita com eles no estoque, aqui a gente é um time. Aí a pessoa virar o nariz pra mim e sair, tipo, louca. Mas eu sempre liderei, por exemplo, que se eu não pegar o pano e limpar, talvez nenhum deles pegue. Então, se vocês forem na loja, época de Natal, correria, liquidação, até hoje eu tô lá. E eu sou exemplo pra eles. Então, tá todo mundo cansado? Eu também tô, mas vambora. Vamos lá, vamos comprar bis, band-aid, que é o nosso kit de sobrevivência, e vamos continuar, o Dorflex. E aí eu motivo eles. Então, fazer parte da equipe, pra mim, de verdade, se preocupar com a tua equipe, é a melhor forma de liderar. E pode ir, Bruno. Bom, eu sou nova aqui, eu tô amando ouvir essa história, gente. Eu queria que você falasse mais sobre essa formação de equipe, que eu acho que é uma dor de todos os empresários, assim. Todos que eu converso, realmente é difícil. Você encontrar pessoas que você confia. Como que você acha que é esse time de vendas, a pessoa que você vai colocar ali pra ser seu braço direito? Começa numa entrevista. Então, numa entrevista, normalmente tem aquelas pessoas que ela já vem com um texto decorado e que eu caía nessa no começo. Porque eu lembro da minha sogra, que hoje é falecida, ela falou pra mim, o bom de trabalhar no comércio é que você vai olhar pra uma pessoa e você vai conhecer, ela não precisa nem abrir a boca. Aí eu falava, será? Né? E hoje eu acho que eu tenho isso, só de olhar eu já sei. E naquela época, 20 anos atrás, eu errei muito das pessoas me falarem coisas na entrevista que não aconteciam. Mas hoje eu já não ligo muito pro que elas falam na entrevista. Eu fico prestando atenção nas atitudes, no comportamento. O corpo fala.
E tem uma frase que eu gosto muito, que é: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, a atitude da pessoa fala muito mais do que sai pela boca, né? Então, eu, na hora de contratar, eu vou muito pelas atitudes. E aí, a gente não pode contratar e soltar. Alguém tem que estar com aquela pessoa o tempo inteiro, ensinando, fazendo junto, vamos de novo, não é assim, corrigindo, lapidando. E aí você vai criando processos dentro da sua empresa que uma hora para outra essa pessoa está cumprindo os processos. E aí você está livre, porque ela já sabe o que ela tem para fazer. Então eu não perco tempo muito com funcionário. Eu invisto no começo e depois ele segue. E aí tem funcionário comigo há 10 anos, 15 anos, 17 anos, que é um orgulho, né? Constrói essa confiança e aí você percebe que ele tá pronto pra fazer aquilo acontecer sozinho. E a gente olha fotos, olha os vídeos de época antiga, né? E vê o quanto ele se desenvolveu também. E É dar daí dá aquele ferramentas orgulho. também pra que ele se sinta, opa, que legal, eu tô sendo útil, eu tô sendo... Acho que o líder é esse, aquele que desenvolve os outros, sabe? Deixa os outros brilharem também. Com certeza. E você não parou na loja do shopping. Depois você veio numa sequência de aberturas de lojas. Conta pra gente a linha do tempo de tudo isso. Era uma época que todo mundo abria tudo sem muito planejamento e sem muito... Era a época de abrir, era a expansão econômica do Brasil. Então, quando eu terminei de pagar meus pais no shopping, juntei um pouquinho de dinheiro, já abri a loja de Araraquara. Aí a loja de Araraquara começou a dar dinheiro, eu abri aqui na Carlos Botelho uma loja que era pra ser só uma lojinha, vitrine do shopping e tal, e a loja cresceu, foi pro meio do quarteirão, e aí foi pra quarta loja, e aí eu comecei a perceber que ter muitas lojas, você não tem a mesma lucratividade. Eu não soube naquela gestão, naquele tumulto que foi, ter a mesma eficiência financeira em todas as lojas. Então tinha desperdício de embalagem que eu não tinha mais controle, eu já não tinha mais controle nas contas que os alfaiates mandavam, você começa a perder, eu não me estruturei para o crescimento. E aí eu ouvi de uma pessoa que tinha um monte de loja também e voltou a ter 2, e falou: eu ganho mais dinheiro com 2 do que com 5. Aí eu falei: parece que eu tô nessa, assim, que eu trabalho 7 vezes mais e no fim do mês dá 10% a mais. Não faz muito sentido. O básico bem feito funciona. E o que eu senti muito de Araraquara também, que é uma loja que era linear. Tipo, vendia bem sempre. Aqui em São Carlos já era assim. E o Luiz Felipe nasceu. E o Luiz Felipe foi uma criança que tinha muito problema de amígdala. Ele não dormia bem de madrugada, então eu não dormia. E eu me peguei dormindo na Washington Luiz algumas vezes. E aí eu tava pra renovar. A rodovia, né? A rodovia, perigoso. Aí eu tava pra renovar 5 anos de Araraquara, eu rezei muito. Nossa Senhora que me ouve e me dá todas as respostas da vida. Eu falei: que fala o que eu faço, porque eu vou fechar uma loja que dá lucro e é linear. E aí, nesse dia que eu rezei, me ligaram, dono da Carmen Steffens, querendo comprar o meu ponto, pagando mais do que valia. Eu falei: nossa, fechou, entendi, obrigado, recado dado. Peguei o estoque, né, vendi, trouxe pra cá, enfim. E aí fiquei com a loja do shopping e com a loja de rua. Com a pandemia, a gente tinha um aluguel muito pesado no shopping. A gente teve uma negociação muito margem pequena e eu vi que eu não ia conseguir manter. Foram 5 meses fechado. Aí eu falei: eu preciso fechar agora, que ainda tenho dinheiro para pagar todo mundo, fazer rescisão de funcionários, porque eu não poderia dever para ninguém, isso não é o meu jeito de ser. E aí foi quando a gente decidiu, então, fechar o shopping e ficar com a loja de rua, que daí foi para um prédio próprio, e ali a gente fez todo esse crescimento da marca. Como que você enxerga, assim, o mercado de moda masculina? Porque eu acho que é diferente do feminino, completamente. Ele é mais, vamos falar assim, sem muitas alterações, muitas mudanças, é o mais clássico ou não? Você sente que também a galera vai nas tendências? Como que é, assim, o Sinto mercado que tá masculino? mudando muito, tá muito mais dinâmico. Eu lembro a loja do shopping, quando a gente inaugurou, eu tinha 2 modelos de camisa, manga longa e manga curta. E aí tinha variação, azulzinho, amarelinho, verdinho, lilazinho. Então o homem queria camisa, Padrão. ele comprava 4, uma de cada cor, ou 4 azuis. É. Hoje não, hoje tem uma infinidade de modelos, de tecidos, de estrutura mesmo de modelagem, que vão fazer a camisa ficar diferente. Então quem quer mais regular tem, quem quer mais slim tem. E ele tá buscando isso, não é a gente que tá. Então ele chega, tem alguma coisa assim? Ah, eu tô vendo que tá usando assim, como é que eu combino essa roupa? Então eles estão buscando mesmo. Porque eu acho que passou-se um pouco o preconceito de que você cuidar da sua roupa é coisa de pessoas que não são heterossexuais. Né? Não, você ter uma imagem profissional, pessoal, vai fazer diferença na construção do seu sucesso. A pessoa te julga pela sua imagem. Não adianta você querer ir contra o mundo é assim. Então você pode até ter uma imagem ruim e construir, mas vai demorar muito mais.
se você tiver uma boa aparência. E eu não tô falando de roupa cara, de dinheiro, não. É cuidado com a pele, com a barba, com a unha, com o cabelo, com a roupa. E os homens estão percebendo que você ter uma boa imagem faz você ter mais sucesso. E sair do preto e do branco, né? Começar a se libertar um pouco mais, permitir usar mais cores. Isso eles estão. A cartela de cores da loja, você que tá sempre lá também, você consegue ver que hoje não tem mais isso. Homem não usa tal cor, homem usa todas as cores. E é por esse olhar que você decidiu evoluir e dar um novo passo em direção à moda masculina em São Carlos. Eu falo que eu acho que a gente tem que ser muito bom em tomar decisão. Eu não sou de me vitimizar, de por que comigo? Como é que eu faço? Não, eu sou, a Pri sabe, focada em solução. Então eu tive um problema com a marca que eu representava há 20 anos e eu tinha que tomar uma decisão. E assim, em uma semana, a decisão foi tomada por uma marca que tem uma estrutura maior. A Raishio, ela não é só uma loja, uma franquia, ela é um grupo econômico, são quase 30 empresas. A marca de vestuário que está na loja é uma delas. Então elas têm desde a fazenda do algodão, fiação, tecelagem, tinturaria, produção das peças. E então eles conseguem ter um controle de qualidade sobre isso. E não foi por acaso. A Raishio já estava dentro da minha loja há mais de 10 anos. Os clientes vinham pedindo cada vez mais Raishio. Se você pegasse o caixa, a venda de Raishio já era um pouco superior. E quando eu fui até lá e falei, quero virar loja de vocês, foi muito legal a recepção. Foi quase assim, vai ser uma honra ter uma profissional como você representando a nossa marca. Então eles deram várias vantagens, ajudaram. E em menos de um mês, a gente virou a loja, virou a coleção, liquidou o estoque antigo. E a gente vem nessa evolução mesmo de entregar o melhor da moda masculina para os nossos clientes. É uma loja exclusiva, então. Uma loja exclusiva, 100% Raishio agora. E desde shorts e camiseta até o costume completo ali, a roupa social. E quem for lá e pegar, sentir, vestir, vai entender do que a gente tá falando. Continua no mesmo lugar, só que em um nível elevado. Agora ficou mais chique ainda. Ela tá louca pra gravar lá. Eu tô doida. Alessandra, eu tô vendo que já tá pronta a loja, ficou linda. Então, assim, tô aqui, tá? Só assim. Quando você quiser que eu mostre as novidades. O pessoal da Raishio tá vindo pra cá pra arrumar a loja, pra ensinar as dobras deles e tudo mais, que tem essa cara dentro da loja. Eu falei, Bruna, assim que eles terminarem, você vai lá gravar. E nunca passou pela sua cabeça mudar o segmento ou atuar em outros segmentos, além da moda masculina? Não, olha que louco. Eu sempre tive paixão pelo masculino. Já passou pela minha cabeça abrir outras marcas. Quando eu tinha 4 lojas, o Luiz Fernando falava assim, mas será que vale a pena você ter 4 da mesma? Não era melhor ter 4 diferentes, espalhados na região? Ele falava, é um pé em cada canoa. Muito melhor. Então eu cheguei na época a pesquisar outras marcas, mas eu era muito apegada, assim, era como se eu traísse, sabe? Era um negócio meio de... Não, mas vou seriam fazer outras melhor. marcas no mercado masculino. Não, masculino sempre. Que eu acho que é onde eu tinha conhecimento também, senão ia começar tudo do zero, né? Mas assim, você teve uma baita experiência num dos maiores espaços de networking do mundo, que foi inclusive onde a gente se conheceu. Você assumia ali uma função de diretora de uma regional com muitos empresários. Então, você não saiu da moda masculina, mas botou um pezinho ali na gestão de pessoas e negócios também. Quando o Beni chegou em São Carlos, que é essa rede de networking, uma multinacional, eu fui numa palestra. E aí o cara da palestra falava assim, se você é aquela pessoa que quando chega num lugar, você se esconde atrás do banner e não sabe conversar, esse lugar aqui é pra você. E eu era essa pessoa. Você me dá o microfone, eu falo, eu fui oradora da turma, eu sou representante de classe, mas eu chegar num lugar que eu não conheço ninguém, eu ficava escondida atrás do banner. E aí eu olhei o valor e falei, vou fazer esse curso aí. Aí vendia um curso, que eu ia aprender sobre network. Se ia ter negócio ou não, era consequência. Com 1 mês já me colocaram de presidente da equipe de São Carlos, com 6 meses eu já era diretora regional, com 1 ano eu já estava frequentando a diretoria nacional. E ali, voltamos no que eu falei no começo da entrevista. A única forma que eu podia liderar empresários era pelo exemplo. Então eu tinha que ser a pessoa que cumpria todas as regras, eu tinha que ser a pessoa que era a que mais estudava, eu tinha que ser a pessoa que sabia tudo de cor, que estava sempre arrumada, que era pontual. E aí eu consegui, porque você liderar empresários é muito difícil. O empresário faz o que quer na empresa dele. Como é que você vai dar ordem para ele? Então eu cheguei a liderar mais de 300 empresários. Então eu tinha que estudar muito. Foi a época que eu mais li da minha vida. Isso eu me arrependi, assim, de sair do Beni, porque eu lia um livro por mês. Eu tinha know-how, tinha conhecimento para fazer as palestras, eu buscava. E aí a gente vai priorizando outras coisas, né? E a falta de tempo, essa é uma rotina que eu perdi um pouco.
E é muito legal pensar que é um espaço onde empresários juntos começam a discutir, começam ali a também, né, vamos falar assim, nessa união se fortalecer. Porque eu acho que também, às vezes, você entra, às vezes, na sua própria bolha, nos seus próprios problemas. É legal expandir, conversar com gente diferente, pessoas que também estão ali no dia a dia na luta pra tentar juntos. Ou você, nossa, não tinha pensado por esse lado? Você resolveu esse problema desse jeito? Eu tenho uma coisa de que a gente tem que aprender com qualquer pessoa que tá à nossa volta, em qualquer lugar que a gente tá. Então, humildade vem se você ser humilde, que significa que você está apto a aprender, né? Você está fértil, você quer aprender. E a gente tem que entender que a gente tem que aprender com todo mundo. Lá eu me desenvolvi muito. Pessoalmente falando, profissionalmente falando, eu aprendi com tanta gente. Conheci a Priscila, que você não falou assim, olha essa conexão que foi feita de lá. amizade, de relação de cliente, porque ela é a agência da minha loja e o programa junto, tudo isso aconteceu lá. E eu tava apta a fazer essas ligações. Tudo bem que ela não ia com a minha cara no começo, porque eu era uma diretora muito brava, de fazer acontecer, e eu sou dura em tudo. Vamos falar um pouquinho dessa amizade? Porque, gente, eu falei muito doido, assim, porque elas têm uma conexão, um dinamismo, uma coisa de se olhar no olho e já saber o que tá acontecendo, é muito legal. Isso, claro, foi construído, né? Acho que é presente, né? Foi construído? Ou já foi construído, mas tem um pouquinho também daquela não coisa. Não foi amor à primeira vista, pode ter sido a foi. segunda vista. Mas foi construído, com certeza. A Lê brinca, né, que eu não gostava dela no começo. Você não gostava, Priscila, pode admitir. O meu primeiro contato com ela não foi amigável, foi ela me deu uma bronca. Ela me deu uma bronca. Eu falei, gente, não quero mais ficar perto dessa pessoa, não. Aí eu falava assim pro meu marido, né, que meu marido também participava desse grupo. Eu não quero ir. Nossa, a Alessandra pega pesado. Ela, nossa, eu tinha essa me deu bronca, entendeu? Não tô afim. E aí ele falou, calma, conhece ela melhor, entende. Aí eu meio que quebrei aquela parede que separava e a gente foi se aproximando. Aí a gente começou a fazer algumas ações dentro do grupo juntas. Aí veio a pandemia. Foi quando a Lê fez uma ação super legal de doar todo o estoque dela de roupas brancas para a Santa Casa. E aí ela falou, Pri, você não topa fazer isso comigo como agência? Então você me apoia nessa ação. Eu falei, topo. Eu acho que aí a gente começou a ficar mais próxima, né? A partir da pandemia. Porque eu falei, esses enfermeiros, médicos estão sofrendo tanto com a pandemia, quem cuida deles? Falei, vamos fazer um carinho, mandar um monte de sacola Mr. Kit. E foi, 100 sacolas Mr. Kit pra Santa Casa. Que legal. E dessa ação que a gente fez, outros empresários. Então a enfermeira no dia seguinte me ligou e falou, você não sabe que chegou aqui um monte de pizza? O pessoal tá mandando. Eu falei, nossa, que alegria de ver que propaga, né? E como que foi isso do programa, Ale? Também, querendo ou não, aqui é um negócio, é um novo momento para vocês também e que vocês dão voz para pessoas que fazem acontecer aqui na cidade e região. A gente sempre teve essa ideia de fazer um podcast, mas era uma coisa menor na agência da Pri, porque a gente gosta de estudar, a gente gosta de ler, pra gente dividir conhecimento. E um dia, vindo aqui na TV Onix participar de um podcast, eu falei com o Candiano. Eu falei, Candiano, eu tenho um projeto junto com a Pri de podcast. A gente apresentou o projeto, tudo pronto. A gente já tinha nome, já tinha slogan, já sabia como a gente queria, já sabia das peças. Ele topou na hora e um mês o programa tava no ar. Foi tipo, a gente aprendeu a fazer fazendo. Se é que a gente aprendeu, né, Pri? Estamos aprendendo. E arrasando, o programa tá um sucesso. Mas o desejo era de construir algo juntas. Porque a gente já tinha a parceria de agência cliente, já tinha a parceria dentro do BNI. Mas era assim, vamos fazer uma coisa nossa, eu e você? E não era podcast desde sempre. Depois se tornou podcast até essa oportunidade do Candiano, né? Foi. E aí foi um monte de quebra de paradigma pra mim, principalmente. A Ale nasceu pra isso, vocês podem ver. As duas. Muito bom, né, Ale? Não. E agora chegou aquele momento de você ser desafiada. Uia! Eu sempre falo para o convidado, esse momento é um desafio. Eu já estive do lado de lá e assim é muito legal. Então aí, ó, seu momento. Bom, você já sabe, né? Você escolhe 3 peças, Ale, enquanto você mesmo vai dar os recados. Então eu vou escolher as peças enquanto a gente dá uns recadinhos para vocês. A gente já volta para ver as peças que eu escolhi. Tem um restaurante, hamburgueria ou pizzaria? Você utiliza o gás de maneira eficiente? Saiba que isso é crucial para otimizar o seu custo operacional e garantir a segurança, além de oferecer uma boa experiência culinária. Para isso, utilize fogões e fornos de alta qualidade e bem ajustados para garantir a queima eficiente do gás. Realize manutenções regulares nos equipamentos. Limpe os queimadores, verifique se há obstrução que possa afetar a eficiência ou ainda se existem vazamentos que, além de serem perigosos, podem atrapalhar no desempenho do gás.
Estabeleça procedimentos para o uso do gás, incluindo o fechamento de válvulas e o manuseio seguro dos equipamentos. Adquira gás de empresas com reputação e que irão proporcionar segurança para o seu negócio e para os seus clientes. Entre em contato com a Trasgás São Carlos, a energia boa. E o método de criação e alimento especial dos bovinos para garantir um produto superior são características dos cortes da boutique da carne Sil Tomac. Hoje vamos te contar mais sobre o Kobe Beef da linha Ouro, reconhecido por sua alta qualidade e pelo seu grau de marmoreio. A marmorização se refere à presença das pequenas veias de gordura intercalada na carne, que torna esse corte super suculento e saboroso. O Kobe Beef é ideal para pratos que valorizam a qualidade da carne, como steak, grelhado ou assado. E devido à sua alta qualidade, esse corte é frequentemente servido em restaurantes da alta gastronomia e pode ser preparado de maneira simples, para destacar ainda mais o sabor da carne. Esses e mais cortes você encontra na Boutique da Carne Sil Tomac, em São Carlos, na saída para Descalvado. E se você mora na nossa região, também pode contar com a facilidade do delivery. Acesse @siltomaccarnes. E está na hora de preparar o futuro do seu filho? O ensino médio do Colégio Sapiens cumpre esse papel para você, com uma base acadêmica sólida, que prepara os alunos para os exames de vestibulares, Enem e outras provas de admissão no ensino superior. É nesse período que os alunos desenvolvem habilidades como pensamento crítico, a resolução de problemas, habilidades de comunicação e trabalho em equipe, essenciais tanto para a vida acadêmica quanto para o mercado de trabalho. No Colégio Sapiens, o método de ensino é pautado no material didático do sistema poliedro, com atividades práticas, projetos interdisciplinares e até a tecnologia para tornar o aprendizado mais dinâmico. As avaliações contínuas, provas, trabalhos e projetos acontecem periodicamente para medir o desempenho dos alunos e a progressão acadêmica. Escolha o ensino médio do Colégio Sapiens, que está com matrículas abertas. Entre em contato. E aí, Ale, escolheu as 3 peças? Escolhi, mas eu queria defender todos os convidados porque é difícil. E eu quero fazer a sua fala, por isso é um desafio. Sensacional. Então vamos lá, mostra a primeira peça para a câmera e explica o porquê. A primeira peça que eu escolhi foi performance. Por quê? Performance é a forma que a gente faz alguma coisa, a forma que a gente desempenha uma função. E eu acredito que eu cheguei onde cheguei porque eu sempre quis trabalhar com alta performance. Então, para mim, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer. Com as ferramentas que a gente tiver naquela época. Pode ser que daqui 2 anos eu faça melhor do que hoje. Mas com as ferramentas que eu tenho que fazer o melhor. Porque só assim eu vou conseguir ter alta performance. Que é o quê? É estar entre os melhores do meu segmento, ser melhor do meu segmento, ser destaque, ser exemplo. Então, tudo que eu me proponho a fazer, tem testemunhas aqui, eu entrego o melhor. E para mim, performance profissional é o que vai te diferenciar da multidão. Então, você quer aparecer no seu meio de trabalho? Faça mais do que os outros, faça mais que o combinado, entregue o seu melhor. Aí tem gente que fala assim, mas onde eu trabalho, na minha família, ninguém me enxerga, não adianta eu fazer o melhor. Eu falo, tem sempre alguém olhando. Pode ser lá de cima, mas tem sempre alguém olhando. Então, faça seu melhor, se preocupe com a sua performance, que o resultado vem. Eu lembro agora de uma situação, nessa decisão da Lê, de evoluir. A gente estava conversando e ela estava um pouco aflita, né? Porque foi nos dias de decidir o que ia fazer. E aí eu falei, Ale, o que você se propor vai dar certo. Você é do realizar, você é do se entregar, você é do fazer. Então, é uma pessoa que tem propósito, além de performance. A fórmula do sucesso você já tem, com certeza. Muito e a obrigada, próxima? Meninas. A próxima, que eu acho fundamental para o sucesso, é paixão. Porque eu sempre brinco assim, a paixão faz a gente não ter fome, não ter sono, sobreviver a desafios, e no trabalho é a mesma coisa. Se eu não tivesse paixão, eu não tinha sobrevivido aqueles 26 meses sem folga. Vocês já pensaram que é trabalhar 26 meses sem folga? A gente tá falando de 800 dias, trabalhando direto das 10 às 10. Não é para qualquer um. Só que eu não morri, eu tô aqui. E olha o que eu construí a partir disso. Então a gente tem que ter essa paixão. Eu teria conseguido fazer isso se eu não tivesse essa paixão pelo meu negócio? Eu teria desistido no primeiro desafio. Então a gente tem que sim saber o que a gente não quer, só que a gente tem que saber o que a gente quer. Porque só essa paixão vai fazer você passar por cima de todos os problemas e realmente seguir. E não parar nas dificuldades.
Às vezes o olho incha, a gente tem que tomar umas doses de corticoide, não é verdade? Mas eu aprendi assim, acho que tudo é momento. Então naquela fase eu não tinha como descansar. Não era uma opção descansar. Então eu exigi meu corpo ao máximo a ponto de ter uma depressão. Hoje eu já tenho esse equilíbrio. Eu sei que pra gente ter sucesso, a gente tem que ter momentos de descanso. É fundamental, uma das práticas das pessoas de sucesso é descansar. Porque a gente acha que às vezes descansar é jogar tempo fora, e não, é onde a gente se recupera, onde a gente armazena o que a gente aprendeu, onde a gente tem pensamentos novos, onde a criatividade vem. Então hoje eu guardo sim um tempo para descansar, ele é sagrado, porque senão a gente não dá conta. É lógico que nas últimas 3 semanas não rolou, mas assim que possível a gente faz. Prezar pela saúde mental. E como você se atualiza para tomar as decisões, para saber o que está sendo tendência, como gerir melhor as pessoas? Pra gente tomar a decisão bem tomada, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter bagagem. Às vezes a gente lê um livro e não entende onde usar aquilo, mas passa um mês, acontece alguma coisa, você fala, aquele livro me deu a resposta, eu sei o que fazer. Aquela história que eu ouvi daquela pessoa, aquele podcast que eu escutei. Então tem uma frase que eu gosto muito, hoje eu tô cheia das frases aqui, né? Toda decisão que a gente toma tem consequência. E toda decisão que a gente não toma, também. E às vezes a gente tem medo de tomar decisão e vai ter mais problema por não tomar. E como que a gente faz para tomar a decisão correta? Estudando, tendo conhecimento, conhecendo pessoas, adquirindo esse conhecimento da forma que você conseguir. Às vezes eu tô dirigindo, eu boto um podcast, eu boto site de notícia, todo o tempo que eu tenho livre, tô tomando sol, eu tô vendo podcast. De diversos segmentos diferentes. Mas eu tento, nesse momento, e pra mim é um prazer, não é um problema. Vocês criaram, isso é sensacional, você também criou esse canal onde as pessoas podem buscar informação e falar, deixa eu escutar um pouquinho da história dessa pessoa. Não, e a gente aprende toda sexta-feira que a gente vem aqui gravar, o programa passa de quinta-noite, mas a gente grava de sexta, e pra gente é um aprendizado. Eu saio daqui cheia de ideias. E a Bruna também tem um podcast. Eu falo, esse propósito é muito legal, assim, de você falar, poxa, deixa eu tirar um tempinho pra ouvir essa história. Isso é sensacional, assim, você se dispor mesmo e dar voz às pessoas. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem os seus momentos de dificuldade. É tão bacana você saber que, poxa, nada surgiu assim. Às vezes a gente se sente sozinho em situações e fala, poxa, olha só, essa pessoa também passou por isso, também passei por um processo de depressão, precisei empreender, precisei dar minha volta por cima. Isso é sensacional. Por isso que eu acho tão legal assim, essas plataformas, esses programas, vocês são de parabéns. Eu escutar de verdade, né? Não é o ouvir, tá fazendo outra coisa, entrou por aqui, saiu por aqui. É o escutar e tentar aprender com aquilo que você tá escutando. Porque como é que aquilo me serve? Quando você ouve assim, você aprende. Não menosprezar. Não é uma música que tá tocando, sabe? Tá. Eu falo que todas as pequenas conversas, pode ser uma situaçãozinha pequena, você pode tirar alguma coisa dali. Sempre tem alguma coisinha que você pode aprender. Às vezes tá, uma reunião. Vai lá conversar, é uma pessoa. Tem história também, tem coisa pra te ensinar. Com certeza, e vice-versa. Você também pode ser um fator ali que pode mudar o ambiente, se você vier com a sua bagagem. Isso é muito legal. Próxima peça, quero saber. Terceira é fé. Eu acredito, e eu não tô falando de religião, eu acredito que tem uma força maior que conduz as coisas e que tá aqui pra cuidar da gente. Então, nas maiores dificuldades, eu paro e falo, ele não deixaria estar acontecendo isso comigo se não fosse pro meu bem, se não fosse pra eu aprender alguma coisa, se não fosse pra eu evoluir. É essa fé que me mostra e que me dá gratidão pela família que eu tenho, que também dá vontade de escolher, pelos amigos que eu tenho que se tornaram família. Tudo isso faz parte de uma força maior que coloca as pessoas certas na sua vida, assim. Então a gente tem que acreditar que tem alguém olhando. E aí fica muito mais fácil, porque quando vem um problema, você não fala, por que comigo? Aquela história de se vitimizar. Você entende que é pro teu bem. Tipo, jogou pra você, obrigado, vou resolver. E vou aprender com isso. Então, essa minha forma de encarar a vida, talvez por isso seja tão fácil resolver problema. Porque eu entendo que se ele mandou, é pra eu resolver, então eu vou resolver, entendeu? Você é capaz, você tem força pra isso, né? Aí a fé. Como não se afastar da fé? Com todos os desafios que a gente tem. Eu tive uma fase que eu não tava mais indo na igreja. Eu tava rezando em casa. Aí eu tenho a fase de ir na igreja. Eu acho que não importa de onde você tá se conectando. Eu acho que você tem que se conectar todos os dias. Então eu tenho o meu momento. Todo dia de manhã eu não saio da cama sem fazer minha oração. E é uma oração de gratidão. Não é oração pedindo nada. De manhã eu só agradeço. Por tudo que eu tenho, por tudo que eu construí, por ter saúde, por estar em pé, por estar fazendo, por estar realizando. Aí à noite eu me dou o direito de pedir. Então, mas se der. E aí então eu tenho esses 2 momentos que são sagrados pra mim. Que é a hora antes de colocar o pé no chão e antes de dormir. Sabe uma coisa que a gente não falou nesse bate-papo? Das suas palestras. Porque você já teve várias experiências palestrando e inspirando outros empresários também. E você fala muito sobre essa fé,
performance, né? Um dos temas da sua palestra é a performance. Começou quando eu ganhei na Câmara Municipal aqui, Empreendedora do Ano, que eu tive que fazer uma palestra lá contando a minha história. E ali as pessoas falam, nossa, é muito legal, escreve um livro, esse negócio de seus pais te pedirem dinheiro e colocar no cartório, é genial, né? Como é que eles foram doentes? A gente não consegue, eu não conseguiria fazer com esse livro. Minha mãe foi uma heroína. Ela me preparou para tudo, né? E as pessoas pediam. Aí no BNI, com essa história de estudar e dar palestra para empresário, eu fui pegando gosto. E aí eu comecei a ser convidada para dar palestras nos lugares. E eu vim no podcast aqui na TV Onyx para falar da palestra que eu ia fazer na CISC quando eu conversei com o Candiano sobre o programa e virou o programa. Então, assim, tudo é construção, sabe? Talvez as palestras foram fundamentais para eu vir aqui falar delas para ter o programa de TV. Então, tudo é construção, né? A gente vai fazendo o melhor sempre, que as coisas vão acontecendo. Mas você pensa nisso, Ale, para o futuro? Penso. Quem quiser me convidar para a palestra, eu estou aqui. Maravilhoso. Adoro. Eu adoro compartilhar conhecimento. Acho que toda vez que a gente ensina as pessoas, a gente ganha em dobro. Toda vez que eu ensino, eu tenho que aprender uma coisa nova para te ensinar amanhã. E aí eu consigo reciclar o meu conhecimento. Eu tenho que buscar coisas novas. Então a palestra me motiva porque me faz estudar mais. Não, e assim, Ale, eu queria muito, assim, te parabenizar por toda essa sua trajetória, pela sua história, porque é inspiradora mesmo. Eu tô sentada aqui nessa cadeira, a gente tá sendo uma honra gigantesca, porque é admiração mesmo do lado daqui. Eu sei que muita gente que tá assistindo também tava doido pra conhecer um pouco mais dessa pessoa que senta aqui com vocês toda semana, que tá sempre ouvindo tantas histórias e tem também uma bagagem maravilhosa pra compartilhar. Parabéns pelo seu sucesso. Você é realmente essa fórmula de sucesso, esse quebra-cabeça do sucesso acontece graças a você. Parabéns. Ai, Bruna, obrigado. Recebo todos esses elogios com muito carinho mesmo. Todo mundo fala que a gente não deve falar assim, não, imagina, tem que falar, eu recebo. Então eu recebo, obrigada. E com uma companheira maravilhosa que também faz mais isso fácil. aqui. Fica mais fácil. Nossa Senhora. Tamo junto, não é, gente? E vocês gostaram desse episódio? Saber um pouquinho mais sobre a história da Alessandra Paulillo? Eu adorei esse bate-papo. Agradeço demais a Bruna por estar aqui com a gente. Essa graça, que já foi nossa entrevistada, Pri. agora tá aqui de Foi apresentadora. uma delícia, você tornou essa experiência ainda mais legal. Obrigada. Sentou do outro lado da mesa. Amei! Foi demais. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, como eu falei, tá sendo uma honra mesmo. É um projeto, é um programa que eu admiro. Então tá aqui, ter sido convidada para ser apresentadora foi muito, muito, muito alegre para mim, uma felicidade muito grande. Obrigada a vocês arrasam, o programa tá um sucesso. Espero que vocês também aí do outro lado tenham gostado. Ó, e tirou de letra, viu? Tem gente que vai assistir e Ai, vai que achar que bom. a Alessandra Paulillo que pintou o cabelo. A Alessandra tá morena. Morena que tá aí. Ale, obrigada por compartilhar tudo isso com a gente, a sua história, seus desafios, suas vitórias. Eu que tenho que te agradecer pela nossa amizade, pelo companheirismo. Não pode chorar, né? Por estar completando esse 1 ano de programa, por tudo que a gente já passou junta, nas dificuldades, nas alegrias. Amo você, minha irmã de coração, de vida. E eu só tenho que agradecer de estar aqui, de estar desse lado, de poder dividir. É isso que eu gosto de fazer. Obrigada. Obrigada a você também, que sempre tá aí com a gente. Episódios inéditos, toda quinta, 20h30, @quebra-cabeça de sucesso. E quem será a convidada da próxima semana? Quem? Priscila! Eu vou estar assistindo! E até a próxima peça desse nosso quebra-cabeça.